Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 21. Desde já pedimos a você que compartilhe o vídeo, dê o seu like, seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ou então incentive outros a fazer o mesmo, tá bom? Deixe seus comentários também se desejar. E vamos juntos aí nessa jornada, falando sobre as profecias contidas, então, no livro de Isaías. Já estamos aí num terço do livro, né? Capítulo 21. Temos 66 livros aí, aliás, 66 capítulos. E estamos agora começando, então, o capítulo 21. Então, temos uma jornada ainda pela frente. Espero que você não desanime, mas que possa participar e também envolver outras pessoas para que possam conosco entender um pouco melhor o texto de Isaías e saber que é um texto muito atual, não diz respeito apenas ao passado, mas fala sobre o nosso presente e também sobre o nosso futuro, tá bom? Então vamos juntos nessa jornada, nessa caminhada então, no livro de Isaías. O ministério profético de Isaías não consistia apenas em predizer eventos futuros, mas também em anunciar a palavra de Deus ao povo. O capítulo 21, então, pinta um quadro da revelação de Deus, onde as mensagens de Deus transcendem as barreiras temporais e também espaciais. Ela, então, serve para todo o tempo e toda época e toda e qualquer cultura. O papel de Isaías era transmitir os pronunciamentos divinos de Deus ao seu povo, uma tarefa que ele empreendeu com seriedade e com graça, buscando sempre direção do Senhor e, como vimos anteriormente, mantendo a sua visão, a sua obediência àquilo que Deus lhe ordenara. Na época de Isaías, Israel estava profundamente enraizado no sincretismo religioso, na mistura e também na desobediência espiritual. Isaías, porém, ele vem servindo como um farol de luz divina, né? No meio daquela escuridão, no meio daquelas trevas. E as suas profecias estavam exortando justamente o povo para que pudesse retornar à aliança com Deus. A aliança que o Senhor fez com eles há muito tempo atrás e que eles deveriam então voltar a essa aliança. O Senhor mantinha a sua palavra, mas o povo de Israel não, porque se afastou e deu as costas ao Senhor. Então o profeta prevê aqui nesse capítulo 21 a queda da Babilônia, que aqui no texto também não é apenas falando sobre a Babilônia geográfica, mas falando sobre os poderes mundanos que desafiam a ordem divina, né? Então lembre-se, os poderes mundanos que desafiam a ordem de Deus, a ordem divina. Então ela é uma representação aqui desses poderes, tá? Terrenos que insistem em desafiar a Deus, tá? Então Isaías 21 ressalta a soberania de Deus ao controle, né, sobre os assuntos das nações e ao mesmo tempo destaca a responsabilidade de cada um de nós como seres humanos. Então ressalta a soberania de Deus no controle sobre os assuntos de todas as nações, mas também ressalta e destaca a responsabilidade de cada um de nós. Esses temas, então, de responsabilidade e de controle
da parte do Senhor, soberania, eles estão entrelaçados no texto de Isaías, né? E constitui justamente o tema central, principalmente aqui no capítulo 21. Ok? Vamos passar a ler então o texto e refletir sobre ele. Vamos lá então, vamos juntos. Vou colocar aí a leitura para vocês. E o texto bíblico diz assim: Recebi essa mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Negueb era uma área desértica. E ele fala aqui então sobre a Babilônia, o deserto junto ao mar. Então algumas traduções dizem apenas, não trazem o nome Babilônia, né? Mas justamente esse texto que nós estamos lendo na nova tradução, ele traz o nome da Babilônia aqui e todos ressaltam, todos entendem, os escritores, os estudiosos, de que realmente eles estão falando da Babilônia. Então essa é a nação contra a qual então o Senhor dirige a sua palavra, tá? Então todos estão unidos dentro desse pensamento de que realmente é sobre a Babilônia que ele está falando. Está dizendo que virá um vento, né? Um vendaval impetuoso que chega então do Negueb. Então isso fala sobre uma sentença de invasão, e essa invasão provavelmente dos Medo-Persas, né? Contra a Babilônia, tá? Então isso é muito interessante e todos entendem que seria isso, principalmente por aquilo que diz o versículo 2. Tenho uma visão assustadora, Isaías dizendo, vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam elamitas e medos, ataquem e cerquem as cidades, porém fim a todos os gemidos que ela causou, a Assíria. Então aqui fala sobre os elamitas e os médios, né? Os medos, que deveriam sitiar, que deveriam então saquear e secar as cidades. Então essa invasão ela é comparada com um tufão, né, que nós vimos lá no versículo 1, tá? Então seria realmente um momento de grande destruição com relação a esta guerra. O profeta então tem uma visão dura e terrível, né, de um poder que é saqueador, de um poder que é traidor, um poder que é violento, que é destruidor, né? Veja o traidor trair, o destruidor destruir. Então Elão e Média, né, foram chamados a subir contra a Assíria aqui para pôr fim ao gemido e miséria que a Assíria estava causando em todas as nações. Então aquela nação que Deus acabou usando para julgar várias nações, agora essa nação também será julgada pelo Senhor, tá? Versículo 3. Sinto pontadas intensas, isso quem está falando é Isaías, no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo, tá? Então imagine o que Isaías estava passando, tendo todas essas visões a respeito do que aconteceria a essas nações, a esses povos. Mesmo sendo povos distantes do Senhor, ele sentia por eles, né, pelo desfecho, pelo julgamento, pelo juízo que eles iriam então receber. Essa cena de destruição então que é apresentada, né, ao profeta, ela é horrível e ele está profundamente então desfalecido, né, consternado. Desfaleço quando ouço. Outra tradução diz que o meu coração cambaleia. Ele está dizendo então que está confuso, né, com relação a tudo que está acontecendo, tá? Ele diz no versículo 4: minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza, né? Então o temor do profeta reflete justamente tudo que diz respeito à atuação de Deus
o julgar de Deus contra essas nações. Aqui falando para a Babilônia, e como dissemos, diz respeito também como uma figura simbólica de todas as nações que se rebelam contra o Senhor nosso Deus, tá? Então ele se sentia aterrorizado. Versículo 5, eles preparam um grande banquete, estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levantem-se, peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Então, ele fala aqui, tem a visão de uma festividade desenfreada que marcou a noite da queda da Babilônia nas mãos, então, dos exércitos da Média e da Pérsia. Tá? Então, essa visão dessa festividade ou dessa festa que ele tem, muito provavelmente se refere à visão, né, que nós temos lá no livro de Daniel, de Belsazar, então, dando um banquete para os seus, né? Quando então a mão de Deus escreve na parede uma sentença contra ele, tá? Então era uma festividade então desenfreada e que marcou justamente e que selou o destino então da Babilônia, que seria invadido pelos medos e persas, tá? Ele fala sobre estender os tapetes, né? Estendam tapetes para os convidados. Então ele está dizendo aqui para arrumarem, né, todos os utensílios necessários para que os convidados então pudessem se reclinar durante o banquete, né? Pudessem se sentar, se reclinar, pudessem se acomodar então durante o banquete. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade, ele deve anunciar em alta voz o que vê. Então ele deixa bem claro aqui sobre ter um vigia que estivesse na cidade, que visse todas as coisas do lado de fora do mundo, dos muros, e que apresentasse então como justamente um atalaia, como um anunciador daquilo que estava vendo para todas as pessoas, né? E o próprio Isaías aqui se identifica como um atalaia, né, nos muros da Babilônia antes da sua queda, tá? E ele então vai relatar justamente o que ele vê. Evidentemente, nós temos visto aqui, o povo não confiava e não cria muito naquilo que ele estava dizendo, não estava dando ouvidos a ele, né? E iriam sofrer o dano, evidentemente, por causa dessa rebeldia. Ok? Versículo 7, deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos, que o vigia permaneça bem alerta. Então é uma tropa que ele está vendo chegar, né? E que ele deveria então anunciar o que estava acontecendo. O inimigo está avançando para o ataque e ele então está narrando todas essas questões. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto, tá? Então ele está falando da sua responsabilidade como um anunciador daquilo que ele está vendo. Então, de acordo com isso, ele diz o seguinte: agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia são despedaçados no chão. Então esse é o clímax da cena então que o profeta Isaías relata, tá? Os ídolos da Babilônia foram todos humilhados e estão com a cara no chão, despedaçados, né? Eles não conseguiram proteger a orgulhosa cidade babilônica e o seu povo, né? Todos foram então dispersos, todos foram então destruídos por causa então do poder do Senhor. Ó meu povo moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos Exércitos disse, tudo o que Deus de Israel me falou. Então ele está falando ao povo de Judá especificamente, tá? E ele deixa muito bem claro então de que ele está anunciando claramente o que Deus revelou a ele, tá? Então ele fala sobre o juízo. Ele está dizendo aqui: o meu povo moído e peneirado. Está falando sobre também o juízo que é trazido para a vida de Judá também, né? Porque ele fala aqui sobre moer e sobre peneirar, falando então sobre a colheita
e colheita no contexto bíblico é comparado então com juízo. Ok? Versículo 11. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Agora ele muda então para outra cidade. Primeiro ele falou então da Babilônia, agora ele vai falar sobre Edom. Ok? Então ele tem aqui visão de um outro povo e de uma outra cidade. Ele diz: alguém em Edom grita para mim, guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? Né? Então ele está aqui justamente fazendo esse tipo de pergunta. Ele está querendo dizer, né, perguntando com urgência e com insistência ao profeta sobre as boas novas, ou sobre as notícias que ele pode então trazer para eles, né, como um arauto, como um atalaia. Então a hora é de escuridão e de perigo, e eles estão ansiosos para saber quando amanhã vai chegar, ou seja, quando tudo isso vai passar e eles terão tranquilidade, trazendo assim alívio, né, da ansiedade e do medo que eles estão sentindo, porque justamente nesse contexto da noite ele está falando sobre momentos de grande incerteza, tá? E de muito medo de tudo que pode acontecer. O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo à noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte, tá? Então ele está deixando bem claro de que, né, o amanhecer está perto, mas de que depois do amanhecer vem de novo o anoitecer, né? Então essa resposta prevê coisas ruins. Ele não dá nenhuma resposta definitiva, simplesmente diz que embora amanhã possa vir, né, haverá noite outra vez. Então o alívio é durante pouco tempo. Há pouca luz ou pouca esperança naquilo que está por vir, tá? Então as horas adiante são escuras e são incertas. Então assim seria também o futuro de Edom, né? Seria pisado sobre os pés por uma sucessão de conquistadores e finalmente reduzido à completa desolação. Dentro do contexto bíblico ele vai nos mostrar justamente isso que aconteceria. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. Agora ele fala então sobre outra situação, sobre outro povo. Ele fala então sobre a Arábia. Então, os lugares mencionados aqui são ligados todos à Arábia, tá? Ligados então aos árabes. E ele começa aqui a traçar quem são esses povos. Ele diz aí, aliás, ele começa no próprio versículo 13: ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Então eles falam sobre os de Dedã, né? Nos bosques da Arábia. Os habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Então agora ele fala sobre Temã, então sobre outra terra, sobre outras cidades, né? Que ele está aqui então comentando. Então as palavras são aqui trazidas e falando então sobre esses povos da Arábia, né? Então que são chamados então a comparecer diante do Senhor, porque eles estão padecendo sede, padecendo fome, então são chamados para poder ser saciados. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha, né? Então eles estão fugindo de toda essa situação, de todos esses terrores, de toda essa batalha que está por vir, né? Então fugiram, diz o texto bíblico. O Senhor me disse: dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Então agora ele fala sobre essa cidade, a cidade de Quedar, tá? Uma importante cidade, e diz que que viria então sobre eles um julgamento a partir daquela data, contando um ano à frente. Então que o juízo viria até essas pessoas, esse povo aqui de Quedar, tá? Então ele proclama um longo juízo que cairia dentro de um ano sobre a região então desértica do norte da Arábia, tá? E que então muitos iriam sofrer por causa dessa destruição que haveria, ok? Então a história vai contar sobre batalhas que foram firmadas
e de muitas pessoas que acabaram morrendo, pessoas e animais também durante esse período. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, Senhor de Israel, falei. Então, é a palavra do Senhor de Israel que não volta vazia. Ele está dizendo que alguns, né, sobreviverão. Então, de todas as nações, como nós vimos anteriormente, sempre haverá um remanescente que se voltará para o Senhor, então será abençoado por ele, tá? Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a pessoas desobedientes e afastadas de Deus, nós podemos quebrar essa corrente e não estar junto dessas pessoas, mas nos colocamos então à disposição do Senhor como aqueles valentes que vão sobreviver aqui, tá? E que serão remanescentes então, e que estarão sendo protegidos e guardados então pelo Senhor, tá? Então isso é importante de nós observarmos no texto, ok? Então, para nós encerrarmos aqui hoje, Isaías 21 não é apenas uma relíquia histórica, né? Alguma coisa para nós falarmos, nossa, que coisa maravilhosa, a história nos conta isso, tanto a história bíblica como a história secular atesta tudo isso que aconteceu, mas nós temos aqui uma palavra viva, uma palavra que transpõe o tempo e a época, que sai de lá de milhares de anos atrás, século 6, 7 a.C., e que chega para nós nos dias de hoje. Essa palavra nos encoraja a viver com fé resiliente, uma fé que realmente sobrevive, uma fé que suporta todas as dificuldades e todos os problemas, todas as adversidades, que permanece esperançosa na justiça de Deus, confia na justiça de Deus, ainda que as coisas ao nosso redor estejam tão confusas, né? Estejam tão difíceis, tão ruins, onde realmente as trevas estão reinando, e nós podemos também perguntar quando é que vai amanhecer, mas essa justiça do Senhor, ela virá, e chegará o tempo em que ela permanecerá, né? Então nós precisamos permanecer sempre atentos à voz orientadora de Deus em nossas vidas. E essa voz é a sua palavra, essa voz são aqueles que são usados por Deus para falarem a nós, para nos transmitirem essas mensagens e essas palavras que são poderosas, que são importantes e que não passam, que são infalíveis. Ok? Então essas palavras servem também para você e para mim hoje, para que possamos permanecer firmes a despeito de toda e qualquer luta que estejamos enfrentando, ainda que a vida queira nos arrastar para longe do Senhor. Nós não vamos permitir isso, nós vamos então buscar a sua presença. Tá bom? Que Deus possa abençoar o seu dia, então, que todos tenham um bom dia debaixo da graça e orientação do Senhor. E no nosso próximo vídeo vamos dar continuidade a refletir então sobre Isaías capítulo 22. Ok? Deus, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, despede-nos com a tua paz e que sejamos resistentes, sejamos perseverantes na fé, na confiança, na esperança, ó Deus, que nós depositamos no Senhor, e que ainda que o mundo queira nos arrastar para longe de ti, nós possamos nos apegar e nos enraizar no Senhor, para não sermos levados com a correnteza deste mundo. Orienta-nos, portanto, e que nós possamos estar sempre andando na contramão daquilo que é, ó Deus, os ensinos e a vontade desse mundo. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham, então, um bom dia, guardados e protegidos pelo Senhor. E na próxima oportunidade estaremos juntos, então, dando continuidade à leitura e à reflexão dessa palavra. Ok? Não se esqueça, compartilhe o vídeo, convide outras pessoas para poderem assistir esses vídeos, né? Vamos alavancar aí o nosso canal e melhorar a participação para que mais e mais pessoas sejam, então, alcançadas com essa palavra que é tão preciosa. É a palavra do Senhor. Eu estou apenas utilizando aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então vamos levar essa palavra adiante como uma advertência, como um alerta para as pessoas que, como lá atrás, no século 6, 7, 8 a.C., do mesmo jeito hoje, século 21, estão virando as costas para o Senhor e buscando viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade, né?
como diz o texto bíblico lá, quando vemos antes do dilúvio, né? Casando-se, dando-se ao casamento, só preocupados com a bebida, com a comida, só preocupados com as suas vidas terrenas, em fazer aquilo que eles querem fazer, deixando toda a orientação de Deus de lado e realmente se regalando com essa vida e não permitindo que Deus, então, haja nas suas vidas, que interfira nas suas vidas, e esse é o pensamento de cada um deles. Então, é uma mensagem de alerta que você e eu podemos dar, porque muitos não ouvirão, mas como nós vemos sempre aqui, haverão sempre remanescentes, haverão sempre aqueles que vão dar ouvidos. Então, vamos confiar que isso vai acontecer. Vamos nos pautar nisso, sabendo que alguns poucos poderão ouvir, dar atenção. Isso será já o suficiente realmente para nos contentarmos com o fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, tá bom? Que Deus então os abençoe. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de